tranquilizá-los, tá? O Richard, contigo eu também verifiquei o status, tá? E aí acho que depois a gente marca um dia e eu te mostro exatamente o que aconteceu nas tuas telas, tá? E aí consegui recuperar todas as tuas grades de confirmação de horário, tá? É pra gente ficar com relação àquela disciplina que tu lá em 2018 veio repetida para ti, eu consegui puxar tudo isso aqui e aí eu consigo te mostrar o em que anda, em que pé está a carga horária, tá bom? Tá, e resumindo, tu consigo recuperar essas 60 horas pendente ou não? Tu não tem 60 horas pendente, tu fez uma recuperação, que deu desistente e não te foi cobrada. Porque daquele semestre que aparece ali, tá? Com a disciplina de Homem, Cultura e Sociedade que teria vindo a mais para ti e que ela aparece como desistente, estaria 6 disciplinas alocadas, tá? E aí, se fosse 6 disciplinas, seria 360 horas. E aí a cobrança que aparece da carga horária gerada é só realmente de 5 horas. Então tá só 300 horas sendo cobrada lá. Eu te mostro depois direitinho. Eu vou abrir tela por tela e te mostro. Tá. Bom, gente, eu vou começar. Você viu que eu botei ali no grupo da turma, tá? O material de aula, tá? Aula de hoje. Eu tentei acesso lá na disciplina, não sei porque a disciplina não está disponível para mim no AVA ainda, acho que impossível em função de não estar o plano de ensino ainda não subiu para ela, não conseguir postar material. Mas vocês fiquem tranquilos o quê? Deixa eu até ver. Ó, a reunião está gravando já, tá? Então o que eu vou fazer? Todos os materiais que eu vou gerando, tanto de sala quanto de gravação, eu vou salvando no computador. No momento que a disciplina ficar disponível, eu subo esse material tudo para vocês. E mesmo assim eu vou postando diariamente na nossa disciplina, no dia da disciplina do material que eu vou postar na aula, tá bom, gente? Bom, então vamos lá aqui. Estão vendo a minha tela aí? Tranquilo? Sim, tá aparecendo. Deixa eu aqui mudar meu ponteirinho aqui. Só deixa eu colocar meu celular aqui em modo silencioso, senão começa a incomodar aqui. Um aluno da mecânica querendo atendimento, agora não tem como fazer atendimento, né, gente? Estou em aula. Então, pessoal, eu vou trabalhar com vocês com a disciplina de estradas, tá? E aí a gente vai ver um pouco sobre o que tem historicamente de estradas, como é que a gente faz cálculos de estradas, tá? Então tem um material. Ah, eu não botei, foi o livro. Só um pouquinho que eu vou botar o livro texto da disciplina no grupo lá, só um pouquinho. Até para você já irem tomando ciência do conteúdo. E aí depois, além do livro texto, tá? Eu também vou colocar livros complementares da disciplina, tá? Verifiquem se subiu para o grupo, gente. Porque são 16 MB de material, né? Então, tá subindo, tá carregando. Tá, eu não sei se a Bruna colocou esse material aqui no material dela ontem da aula, tá? Então, nós começamos o semestre durante essa semana, né? Vocês terão a aula cheia esse semestre. Deixa eu até abrir uma outra planilha aqui para eu poder mostrar como é que vai ficar o horário de vocês.
Vou ter que mudar o compartilhamento aqui só um pouquinho. Compartilhamento para tela. Aqui. Tá, então, como é que fica a princípio o horário de vocês, tá? Fica, então, com tecnologia das construções, com a Bruna na segunda-feira, que ontem, em função daquele choque que tinha do horário lá, ela deu aula ontem, tá? Então, depois, na terça, vai ficar projeto arquitetura de engenharia civil e estruturas de concreto, de pontes e grandes estruturas na quarta, e estruturas de concreto armado 2 na quinta, e estradas domingo na sexta-feira. Essas três disciplinas que está a contratar é o engenheiro Paulo Antônio, que era tutor do curso de engenharia civil da EAD, que está passando para o curso presencial, tá? Então já está, ele vai ser efetivado no dia 1º de setembro, então foi como eu tinha combinado com vocês. Então, essas aulas a gente começa a recuperar em 1º de setembro. Então, nós não terão aula com ele. Deixa eu só pegar o calendário para a gente ficar certinho aqui. Pô, que saco. Deixa eu fechar aqui. Aí eu consigo ir lá. Então, aqui vamos ficar bem certinho aqui para a gente não ter problema. Ó, então, essa semana aqui e na próxima vocês não teriam aula com ele, tá? Então, ele começa no dia 1º. Tá? Então, assim, ó, a aula do dia 31, então as aulas do dia 17, 18 e 19, 24, 20, 25, 24, 25, 26, tá? Por exemplo, no dia 1º, tá? Ele vai dar 3 aulas referentes ao dia 18, mais uma aula do dia 25. Tá? Aí na outra aula, semana lá do dia 8, ele vai dar, por exemplo, as 2 aulas que ficou do dia 25, mais uma do dia 1º. Tá? Na outra semana, ele dá uma aula de 8 que ficou para trás e 2 que tinha ficado para trás do dia 15. E no dia 22 ele dá as 3, no dia 22 mais uma do dia 25 que tinha ficado para trás, e ele consegue encerrar o conteúdo antes das avaliações, tá? Dá sobra um tempinho para a gente recuperar, tá bom? É o jeito que a gente conseguiu fazer, infelizmente, eu falei para vocês, eu peço escusas para a gente ter tido esse pequeno contratempo, tá? Mas é importante que a gente vai conseguir recuperar essa condição. Bom, outra coisa, depois eu vou começar a reunião e depois eu compartilho o link da aula gravada, dessa reunião gravada. O que ficaria para este semestre regular com vocês? Ficariam pendentes, tá? 7 disciplinas, que seriam fundações, estradas, pontes e grandes estruturas, tecnologias das construções 2, estruturas de concreto armado 2, projeto arquitetura de engenharia civil, trabalho de conclusão de curso 2 e o estudo dirigido. Bom, eu abri o chamado exatamente com esses termos que estão aqui, ó. Botei estas disciplinas que faltam para vocês, coloquei essa carga horária, que é igual ao do semestre passado, como nós tínhamos visto, e ó, coloquei exatamente isso, falta 120 horas de carga horária para integralizar a matriz. Tá? Bom, o que pode ocorrer? Tá? O que a gente apurou? Teve um erro no sistema lá em 2018. Vocês se recordam que colocaram vocês para cursar gestão de projetos junto com engenharia de produção? Vocês se recordam disso? Não. Não, de cabeça eu não lembro quando é que foi aqui, essa ó. matéria. Aqui, ó. Eu tenho gravado isso só um pouquinho. Onde que tá aqui? Aqui, ó. 19.2, ó. Gestão de projetos junto com a engenharia de produção. Tá? Gestão de projetos para engenharia civil é uma disciplina optativa. E eles transformaram essa optativa como se fosse uma regular. Então, está aparecendo como se fosse regular para vocês. E aí, teoricamente, o que apareceria de déficit para vocês? Apenas uma disciplina. Então, tá lá no portal, se vocês se recordam, quando vocês forem confirmar o horário lá, aparece carga horária
300 horas, né? Então, talvez eles compliquem e abram só 60 horas para vocês, tá? Alegando que tem que integralizar. Só que eu já combinei com o Rafael uma coisa, porque a gente não quer gerar ônus para vocês, a gente não pode gerar ônus para vocês. Tá? Se por um acaso eles só definirem essas 60 horas em vez das 120 horas, vocês vão se matricular em todas as, ou seja, eu vou matricular em todas as disciplinas de vocês, fundações, que ela é interativa, mais pontes, tecnologia das construções, estrutura de concreto armado, projeto arquitetônico e TCC e UED, que dá as 360. Tá, mas e estradas, que é comigo, como é que a gente vai fazer? Bom, o que a gente vai fazer? Eu vou continuar com esse mesmo horário, leciono a disciplina todo semestre para vocês, avalio vocês, e quando o semestre finalizar, eu vou lá e lanço a nota de vocês por fora no sistema. Tá? Então, a gente já pensou duas formas de resolver o problema, uma forma regular, correta, como teria que ser. Caso eles tranquem o pé e não permitam que a gente faça isso, nós já alinhamos que eu vou lecionar essa disciplina para vocês por fora, vou avaliar e vou lançar nos históricos de vocês quando fechar o ano. Tá bom? Tá bom, gente? Entendido. Entendeu? Tranquilo. Pra gente não... Porque senão, de repente, eles negam, tá? Aí eu vou lá e tranco o pé. Aí eles negam de novo. Nesse andar da carruagem, em vez de a gente resolver o nosso problema em uma semana, a gente vai resolver o nosso problema em 1, 2 meses, aí passa a primeira avaliação, aí você... Bem, o Richard, tu te lembra que aconteceu lá com a Homicultura e Sociedade, né? Tá? Que só no final do semestre resolveu o teu problema, e que eu vou demonstrar para ti depois. Então, vamos alinhar conosco aqui, a gente faz isso aí, a gente consegue finalizar, vocês conseguem completar o curso sem problema. Tá? Tá? Vocês não se preocupem que nós não vamos esquecer de vocês e não vamos deixar vocês na mão. Tá? Bom, vamos para a nossa aula, então. Finalizei aqui. Finalizei aqui. Só me confirma se foi o livro lá para o grupo, gente. Dê uma olhada aí. Se entrou no grupo lá o livro. Chegou aqui. Tá, beleza. Então, tá, esse é o livro texto, tá? O que eu vou fazer nas minhas aulas, tá? Eu vou compilar as nossas telas com o material que tem no portal, que depois vocês vão acabar vendo qual é o material, tá? Que tem aquela videoaula, né? Claro, teleaula. Vou compilar com o material próprio meu e vou compilar junto com o material do livro. Então, eu vou ter esse pool aí e também algum material extra que eu acho pertinente num determinado conteúdo, eu vou trazer a voga para vocês, tá? Então, não dá prosseguimento. Eu só peço perdão para vocês se a minha voz falhar, que a minha garganta está nas últimas hoje, tá? Então, vamos lá. Então, aqui, gente, então, deixa eu de novo transformar o nosso ponteirinho aqui. Então, a gente está nessa semana aqui, né, de aulas, tá? Então, 6 semanas até avaliação, tá, gente? Então, olha aqui, ó. 1 semana, 2 semanas, 3 semanas. Ó, 4 semanas, 5 semanas, 6 semanas. Aí essa semana aqui seria a avaliação de prova. Ou seja, nós aqui em setembro, quando entrar o Paulo aqui, a gente vai conseguir recuperar nessas 4 semanas que tem antes da prova, essas 2 semanas que a gente tem perdido aqui, tá? Justamente, em vez de ele dar 3 aulas para vocês, ele vai dar 4 aulas para recuperar aquelas que ficou para trás, tá bom? Então, nessa semana aqui é a semana de provas, tá? Aí, depois da semana de provas, tem aquela semana dos cursos, tá? Que é aqui, ó. Tá? De 1º a 16 de abril, de outubro, desculpa. Tá? Bom, aí depois, tá? Nós temos mais 6 semanas até a segunda avaliação. Então, olha aqui, ó. Nessa semana aqui, gente, olha aqui, ó, de 4 a 5, de 4 a 8, perdão, é a semana de vista de prova. Tá? Então, nessa semana de vista de prova aqui, a gente vai olhar a prova, vamos discutir as questões, tá? Vamos o quê? Avaliar, ver se tem alguma coisa que ficou pendente no nosso portal. Mas,
Faltou alguma atividade lá do portal para fazer, para completar a nossa pontuação. E nessa semana aqui, gente, tá? Se tudo entrar no portal certinho, bonitinho, é aquela semana que vocês vão ter que me entregar a atividade de sala de aula, tá? Então, na semana que vem eu vou disparar para vocês pelo nosso e-mail, pelo nosso grupo aqui, justamente essa questão da avaliação da atividade de sala de aula, que vai ser um projeto que vocês vão ter que me entregar e eu vou valorar já de cara para vocês 1.000 pontos. Tá? Quem não conseguir me entregar lá no dia 8, assim, aí vai ter o devido desconto. É aquilo que nós tínhamos combinado lá na primeira semana com o professor Rafael. Depois da semana de cursos começa o segundo bimestre, então aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí que começa as provas do segundo bimestre. Tá? Então, as provas do segundo bimestre começam aqui e acabam aqui. Nessa semana aqui, é a semana que nem da outra lá no primeiro semestre de lista de provas. E aqui começam as provas de proficiência, segunda chamada e assim sucessivamente. Tá? Bom, quem está fazendo TCC, todos vocês estão fazendo TCC, né? Bom, o TCC eu ainda não recebi o calendário oficial, mas provavelmente, tá? A apresentação dos TCCs também, ou é nessa semana de 6 a 10 de dezembro, ou de 13 a 17 de dezembro, tá? É uma das duas, tá? Semana que vem, quando abre o calendário do TCC, a gente consegue verificar isso direitinho, tá bom? Nossas reuniões de orientação de estágio e de orientação de TCC, a de estágio, segunda-feira às 6h30 da tarde, e de TCC às sextas-feiras às 6h30 da tarde, análoga como foi no semestre passado, tá bom? O nosso semestre vai encerrar o período lá de 18 de dezembro, tá? E aí, se Deus quiser, vocês conseguimos colar o grau de vocês em fevereiro. Acho que na segunda quinzena de fevereiro, início de março, tá bom? Alguma dúvida com relação ao calendário? Não, do calendário não. Esse texto aqui, gente, foi o texto que, segundo aqui, ó, conforme reunião realizada entre a direção e a coordenação do curso, corpo docente, no dia 11 de agosto, restou acordado entre a direção, os coordenadores e os professores, o lançamento das atividades formativas, ou aquelas que valeriam no primeiro bimestre 1.000 pontos e no segundo bimestre 1.500 pontos, tá? De uma forma de lançamento invertido. Então, assim, a partir do segundo bimestre, os alunos terão a expectativa de uma pontuação máxima nessas atividades. Então, ou seja, vocês largam o semestre, cada bimestre com a pontuação integral. Então, conforme eles entregarem as atividades nas datas estabelecidas pelos professores, tá? A nota real, então, vai ser lançada após a correção. Ou seja, no decorrer do semestre, a pontuação atribuída ao aluno nas atividades formativas poderá se consolidar conforme o lançamento inicial ou ser reduzida a partir de uma correção realizada no decorrer do bimestre. Todos entenderam isso aqui? Tranquilo? Tranquilo. Segunda tela. Então, frisa-se que a expectativa da nota lançada no bimestre não gera direito adquirido ao aluno. A pontuação só será efetivamente atribuída quando a entrega das atividades nas datas combinadas com o professor da disciplina. Em resumo, a partir então do segundo bimestre de 2021, a pontuação das disciplinas formativas, essas de sala de aula, serão atribuídas de forma decrescente. Os alunos terão a expectativa de nota lançada no início do semestre letivo e no curso do semestre esta nota poderá ser mantida ou reduzida a partir da entrega da entrega e avaliação das atividades realizadas pelo professor da disciplina. As notas atribuídas nas provas oficiais, os valores mínimos e máximos para aprovação e os prazos de lançamento de notas consolidadas permanecem inalterados, sem qualquer prejudicialidade aos alunos. Tá bom, gente? Outra coisa que eu me esqueci de falar, depois no final da aula eu puxo nova planilha para vocês olhar, tá? A disciplina
tá, do professor Paulo, tá, de Projeto Arquitetônico de Engenharia Civil, essa disciplina, assim que ela for autorizada, tá, o retorno às atividades de forma híbrida na faculdade, tá, essa disciplina vai ser ministrada em laboratório, tá, gente? Porque vocês têm tido dificuldades de poder baixar o software, né? Então, ele usa AutoCAD, vai usar o Inventor, ele vai usar, né, o Revit, então aí a gente vai para dentro do laboratório, tá? Para vocês não terem esse incômodo de repente não conseguir baixar um software que aconteceu com o Márcio, né? O Márcio tentou fazer de todos os aspectos para tentar baixar o AutoCAD, não conseguiu uma questão de configuração no computador. Tá bom, gente? Então, assim que for possível, essa disciplina vai ser ministrada na faculdade. Então, foi que a gente conseguiu acertar, que eu falei para vocês, que algumas disciplinas retornariam de forma híbrida, assim que a prefeitura permitisse. E se a prefeitura for permitindo que a gente retorne, por exemplo, mais de uma disciplina por curso, a gente vai fazer isso assim que a prefeitura não for permitida. Então, no primeiro passo é uma por curso, e depois, assim que for possível, a gente tentar voltar, ou fazer essa forma híbrida na forma integral das disciplinas do semestre, tá bom? Ok, gente? Então, na primeira unidade, né, de estradas, a gente vai estudar um pouco sobre demanda, tá? Então, o que é demanda de tráfego? Então, como é que a demanda do tráfego vai impactar para que a gente tenha o design, né, e consolidado o dimensionamento da rodovia. Então, na aula de hoje, a gente vai estudar sobre a área de estudo e informações básicas sobre projetos de rodovias. Na aula que vem, a gente vai pesquisar acerca de tráfego rodoviário e depois características do tráfego rodoviário. Depois eu vou baixar também mais umas resoluções do IDNIT, tá? E algumas NBRs que versam justamente sobre essa parte de levantamento de dados de tráfego e compartilho no grupo. Eu vou postar depois assim que abrir a disciplina no portal. Eu compartilho tanto no portal como no grupo para vocês, tá bom? Então, na aula de hoje a gente vai falar sobre estradas, né? Então, a área de estudo básico, projetos de rodovias. Você sabe me dizer de quando data as questões das estradas? Qual é a finalidade básica de uma estrada? O que vocês acham? Para que serve a estrada? Ou da onde surgiu a ideia de fazer estradas? Para a locomoção das pessoas, sei lá. Na verdade, né, se a gente remontar, o que é a estrada tem muito a ver com a questão da consolidação da civilização, né? Então, a questão do comércio, né? Então, principalmente as estradas mais rudimentares facilitaram o quê? O comércio e a expansão de impérios. Por exemplo, grandes estradas remontam, né, às primeiras dinastias chinesas, né? E é muito mais conhecido, né, da história ocidental humana as estradas do Império Romano. Se alguém tiver a oportunidade de ir até a Itália, vocês vão ver que algumas partes da Itália ainda tem estradas que foram feitas pelos romanos no período anterior a Cristo. Então, a grande expansão do universo romano, do Império Romano, né, deve-se justamente à construção de estradas, às construções de arquedutos, ou seja, toda essa engenharia que foi desenvolvida pelos romanos, que fizeram com que eles conseguissem expandir os seus domínios. Tá? Então, essa é prioritariamente a função da estrada, é deixar a interligação entre as cidades, a interligação entre os países, entre os povos, de uma forma mais ágil, mais rápida e
com uma redução bastante importante de custos. Vocês sabiam que nós ainda temos, no Rio Grande do Sul, dezenas de municípios que ainda não são atendidos por estradas com pavimentação asfáltica. Tá? Então, se eu não me engano, dos últimos dados do DAER, nós tínhamos um número superior a 25 cidades que ainda não tinham, tá, essa interligação asfáltica entre rodovias de grande porte e as estradas vicinais que levam até os municípios. Isso foi até tema de algumas campanhas políticas nos últimos anos, né, das eleições de governador, e, segundo as promessas, o nosso governador atual espera zerar esse déficit que nós temos de recurso de pavimentação asfáltica até o fim do mandato dele. Bom, eu espero e desejo que ele consiga cumprir com essa promessa, né? Porque não só uma questão de desenvolvimento social da região, é importante a estrada, como também com uma questão de locomoção da população com vistas à saúde, né? Porque muitos desses municípios são de pequeno porte e muitos deles não têm nem, por exemplo, uma capacidade de recurso de saúde, por exemplo, hospitalar. Geralmente tem só a questão ambulatorial, então é um fator de grande importância para o desenvolvimento de uma região. Tá? Então, vamos lá para a nossa tela de novo. Tá? Então, aqui, para dimensionarmos projetos rodoviários, então, é necessário que a gente tenha um olhar amplo e crítico acerca da demanda e do levantamento de dados de um projeto para a construção de rodovias. Então, vamos conhecer alguns aspectos que são referenciados com vistas à demanda no contexto do transporte e como que a gente pode fazer o levantamento básico desse projeto de rodovias. Bem, o que vocês acham, assim, antes da gente passar para a próxima tela, que podem influenciar o nosso design, o nosso projeto da nossa estrada? Vamos fazer um brainstorm agora, eu e vocês. O que vocês pensam que pode estar influenciando no meu projeto? O que pode tomar grande monta de atenção antes de eu projetar a estrada? A carga que ela vai. A carga pode ser sim. O solo. Mas o solo, gostei, Carol. Porque assim, né, gente? A gente tem que se preocupar o quê, né? Vamos ser um pouco mais técnico, com o traçado. Né? Por exemplo, meu traçado tem uma influência, por exemplo, do solo. A carga também, Vinícius, tá? Por quê? Quando a gente define o traçado, né, a gente vai avaliar o quê? O solo com relação a quê? Eu tenho grande quantidade de material argiloso, ou seja, eu tenho que fazer uma retirada do material orgânico que não vai me dar compactação, por exemplo, quando eu necessito, conforme a carga da minha estrutura, só um pouquinho. Então, o traçado, o solo, a carga, e uma coisa extremamente importante que nós estamos atentos a isso. Qual é o impacto ambiental que essa estrada vai deixar nesse traçado escolhido? Quais são os tipos de impacto ambiental que nós podemos ter em um traçado de estrada? Eu quero que vocês tentem me elencar impactos positivos e impactos negativos. Lembre-se lá da nossa aula de gestão e saneamento ambiental, que a gente costuma nomear impacto ambiental, a gente acaba sempre linkando e focando com aspectos negativos. Mas, no entanto, o impacto de uma obra, de uma construção, tem impactos positivos e tem impactos negativos. Vamos tentar fazer um brainstorm. O que vocês acham que pode ser de impacto positivo ambiental de uma estrada? Vamos lá. Positivo, talvez escoamento. Escoamento tem um aspecto, então, econômico, né? Escoamento de produção. Que mais, gente?
Como é que é? Compactação do solo. Isso aí é negativo, né? Não, tá. Porque então, tá falando de um aspecto. Não tem mais nenhum positivo que vocês consigam ver? Não. Acho que o desenvolvimento das cidades, das O civilizações. desenvolvimento da cidade, tu acaba estreitando laços, né? Então, tu tem um incremento cultural, né? Um incremento educacional, um incremento de saúde. Então, tudo isso são impactos ambientais positivos que causam numa região. E aspectos negativos agora. Por exemplo, quando eu mexo no solo, quando o Vinícius está falando ali, eu posso estar mexendo em uma área, por exemplo, que eu tenho uma área de preservação permanente. Vocês concordam comigo? Então, eu posso estar mexendo numa dita APP, eu posso estar mexendo, por exemplo, numa área de reserva florestal, ou reserva animal, ou reserva na natureza. E aí eu vou fazer uma pergunta para vocês. Eu posso fazer uma estrada atravessando uma reserva animal? Uma reserva ambiental? Posso fazer uma estrada ali? Não. O que vocês acham? Eu acredito que não. Por quê? Porque se é uma reserva ambiental, não pode mexer nela. Aí é que tá. Tudo é possível a gente fazer em engenharia, desde que a gente tenha a devida medida compensatória ou mitigatória, no caso do impacto ambiental, tá? Com um estudo que a gente chama de, acho que vocês recordam disso, né? Agora vamos repensar um pouco, que a gente chama do EIA-RIMA, que é o estudo de impacto ambiental que está atrelado ao relatório de impacto ao meio ambiente. O que é? Por exemplo, então eu quero fazer uma estrada, por exemplo, aqui, digamos que a estrada do Taim não existisse, tá? Nós temos a reserva do Taim ali, e a gente tem que fazer uma estrada entre Rio Grande e Santa Vitória do Palmar para incrementar o desenvolvimento da região. Bom, aí a gente faz um estudo, faz o levantamento de todas as espécies arbóreas, espécies animais, qual é o comportamento de chuva, qual é o comportamento de vento, de temperatura. Todos esses aspectos têm que estar elencados no nosso estudo de impacto ambiental. E quais são as medidas mitigatórias, né, que o órgão ambiental vai sugerir, após a gente colocar em estudo de impacto ambiental, para que este nosso empreendimento, essa nossa estrada, não afete a vida da fauna e da flora dessa reserva ambiental. Então, não está dito que não possa fazer. Possa se fazer desde que se tenha as medidas de controle e mitigação desses impactos. Então, por exemplo, se vocês lembrarem do deslocamento da estrada Tainha ali, bem em cima da reserva, claro que tem que ser dada a devida manutenção, que faz horas que o ICMBio não o faz, aquelas telas laterais que nós temos na rodovia, tá? Os bueiros que tem por sobre a rodovia, porque é justamente para fazer com que as espécies transitem de um lado para outro da reserva, né? As telas para fazer com que esses animais sejam forçados a passarem de um lado para outro da reserva por dentro desses túneis, tá? E o controle de velocidade, que é feito através dos pardais. Então, não é que não se possa fazer, tem que se ter as medidas de controle corretas. Acho que vocês são muito novos, vocês não se recordam disso. Vocês ainda se lembram quando a estrada Rio Grande Pelotas não era duplicada, não? Não, eu acho que eu não peguei essa época aí, não. A verdade é que tudo não te ligar, porque não é tão velha assim a duplicação. Na verdade, a nossa duplicação aí da estrada, ela foi completada em 2011, né? Então, assim, mas ela começou em 2002, né? E aí lá em 2006 teve uma paralisação, bem naquele trecho ali que nós temos. Você sabe onde é a localidade ali
do Arraial ali. Então, nós saímos de Rio Grande, né? Passamos Parque Marinha, Quinta, depois é Arraial, né? Então, tem Arraial, Domingos Petrolini, Povo Novo, Barro Vermelho, Capão Seco, que é mais molhado que Capão Seco, e Pelotas, correto? As localidades. Então, entre a Quinta, entre o Arraial e Petrolini, tá? Tem um banhado ali. Não sei se vocês tem uma área onde a estrada sofre um desnível, né? Muito bem. E aquele banhado ali, que é o chamado banhado do 25, ele tem uma espécie de anfíbio, que é uma rã, eu não me recordo o nome da rã, tá? Que ela só existe naquele banhado ali. Tá? E eles não tinham feito o devido estudo de impacto ambiental para duplicar a rodovia, porque tu fazendo um trecho duplicado, o impacto que tu tem sobre aquele trecho era muito maior que nós tínhamos antes. Claro, a legislação também ambiental, ela remonta historicamente após o que nós já tínhamos consolidado daquela estrada de Rio Grande Pelotas antes de ser duplicada. Só que quando teve a obra de duplicação, nós já tínhamos legislação ambiental que referenciava justamente da necessidade de fazer um estudo de impacto ambiental para fazer esse tipo de obra. Então, teve que fazer todo um estudo de como é que nós iríamos, né, minimizar o impacto da estrada nesta região, de forma que não impedisse que essa espécie que só vive ali, naquele banhado, fosse afetado frente a esta estrada. Então, o que se fez? Fez da mesma forma como tem naquele traçado do lado do Taim. Se fazer naquele trecho ali da estrada. Tem tubulões por baixo da estrada, por exemplo, para poder facilitar o trânsito dessas espécies de fauna e também a colocação de telas. As telas estão caídas, isso é uma responsabilidade de quem recolocar, da concessionária de rodovia. Tá? Então, esse é um dos aspectos também. Agora, vamos falar um pouco de engenharia de tráfego, né? Um pouco de concessão de rodovia. Esse é um dos aspectos, tá? Que está sendo contestado, essa extensão, porque a concessionária tinha não sei se vocês verificaram isso nos jornais locais, né? A Gaúcha está batendo muito em cima disso, que a Ecosul ali está reivindicando a extensão do contrato de concessão do pedágio ali, tá? Então, as lideranças políticas da nossa região aqui, de Rio Grande, de Pelotas, de Santa Vitória, e de Arroio do Padre, de todos os municípios do entorno aqui, que são afetados por essa concessão do polo rodoviário de Pelotas, são contrárias à extensão, porque essa concessionária não cumpriu com diversas condicionantes da manutenção da rodovia, tá? O que eles alegam para não ter cumprido essas condições? Isso não constava em contrato, por isso nós não fizemos, tá? Por exemplo, não constava no contrato que eles tinham que manter aquele telamento neste banhado. Só que também eles receberam uma rodovia duplicada que não gastaram nada e foi feito pelo governo federal. Então, tem todas essas condicionantes que a gente tem que olhar. Até mesmo isso é uma coisa que a gente não consegue ver muito na academia, que é essas questões de concessão de rodovias, tá, gente? Então, esse é um assunto muito, muito empolgante. Tem muitas nuances nos contratos que a gente acaba depois tendo que se aprimorar desse conhecimento, tá? Vamos voltar para a nossa tela lá. Então, o que é a demanda no contexto de transportes? Alguém quer falar alguma coisa? Desculpa, Márcio, está muito ruim de te escutar. Despluga e pluga o teu microfone de novo, tá com muito ruído. Tenta falar agora para ver se melhora um pouquinho. Não melhorou, não.
Não, até diminuiu o ruído, tá mais audível. Vamos lá. Lá da Transamazônica, que foi aquela rodovia que deu e até hoje não foi concluída. Ah, da Transamazônica. A Transamazônica foi um problema muito sério. Na verdade, se fez um grande gasto com uma obra que começou sem planejamento nenhum, né? A Transamazônica foi uma rodovia que foi desenvolvida sem projeto de traçado, né? Sem projeto de custo, né? Agora que se está aos poucos se fazendo alguns trechos em cima do traçado já que se tinha, né? Mas realmente é um exemplo de erros que se tinha no passado que não se podemos cometer ainda no futuro. Vamos lá. Então, no contexto de transportes, a gente pode definir demanda como um processo de identificar a necessidade de se transportar a população em seus diversos deslocamentos, em uma infinidade de produtos para diferentes locais. Então, demanda refere-se ao transporte de pessoas e transportes de produtos. Neste contexto, então, de demanda por transportes, quais são realmente os mais importantes para a área? Uma vez que a construção da infraestrutura deve obedecer a critérios mínimos de demanda de utilização. Então, por exemplo, se eu tenho então uma região, né, que é extremamente produtora, por exemplo, de cargas agrícolas, ou seja, é uma região onde eu vou ter muita demanda na estrada de veículos de carga. Então, é uma estrada que eu vou ter que ter uma caracterização de um rolamento com uma maior resistência. Então, se eu vou ter que ter um rolamento com uma maior resistência, eu vou ter que ter um trabalho de compactação no solo, como o Vinícius estava colocando anteriormente, muito mais rigoroso. Ou seja, eu tenho que melhorar minha compactação no solo para que esse solo consiga suportar justamente a carga de pressão que vai advir do rolamento através dos veículos pesados. Agora, se eu tenho uma região que eu não tenho uma característica de tanta produção, eu posso ter uma demanda de construção de infraestrutura um pouco mais não tão rigorosa. Mas também vai depender da minha batimetria do solo, né? Da minha análise da mecânica daquele solo. Tá? Então, existem vários estudos a respeito da demanda por transportes. Inclusive, podem variar conforme a necessidade do projeto ou os dados de aplicação. Então, a gente pode, de repente, fez um projeto preliminar para uma rodovia, por exemplo, vamos ligar, por exemplo, uma rodovia entre São José do Norte e Tavares, né? E aí, lá, quando a gente começou a fazer o levantamento de área, a gente verificou que a característica do solo, ao longo do caminho, se altera. E vai alterar, né? Então, eu posso ter um desenho mestre para minha rodovia e, conforme trechos, eu tenho características especiais para o projeto referente àquele trecho. Então, com o nosso objetivo aqui é estabelecer relação com os projetos rodoviários, então a gente vai apresentar algumas características de levantamentos realizados para que a gente possa desenvolver corretamente projetos de rodovias. Afinal, o objetivo é realizar os levantamentos por demanda do transporte rodoviário. Então, nós temos que planejar quais são os números de faixa da rodovia. Então, quantas faixas de rodagem vai ter a minha rodovia? Vai ser uma faixa de rodagem em dois sentidos, um de ida e um de volta? Vai ser uma faixa de rodagem já construída de forma duplicada, quadruplicada, ou vai ser uma rodovia num formato de freeway, ou seja, acima de 3 faixas de rolamento? Então, tudo isso a gente vai ter que determinar. Planejamento do nível de qualidade do serviço da rodovia. O que é o serviço da rodovia?
é justamente todos esses acessórios que se possui na rodovia para atender o usuário. Ou seja, o serviço de emergência, que o carro teve a pane mecânica e tem que ter um auxílio mecânico, pelo menos para poder levar o carro para um ponto de reboque seguro. Tem que ter o auxílio médico, socorro da rodovia. Então, uma rodovia que não é concedida à iniciativa privada ou algum órgão de exploração de rodovia, como no caso que como nós temos a empresa estadual de rodovias, que é a EGR, além das outras privadas. Então, esses serviços são ofertados, se não for pelo concessionário, tem que ser ofertado pelo ente público que é o responsável da rodovia. Então, quais são os tipos de rodovia que nós temos no estado, gente? Nós temos BRs, né? Nós temos RS, né? E nós temos também estradas municipais. Vocês sabiam que nós temos estradas municipais, não? Vamos ver se vocês... Me deem um exemplo de uma rodovia estadual aqui no nosso município. Essa é barbada. A da Barra? Não. Ah, não. A do Cassino. A do Cassino é a nossa estrada estadual. Tá? E a da Barra é federal. A da Barra é federal. Quantas estradas federais nós temos no município de Rio Grande? Quantas estradas federais nós temos no município de Rio Grande? Vamos ver. Nós temos 3 estradas federais no município de Rio Grande. Como 3? Onde é que tem esses bichos? A 392, né? Que faz a ligação entre Rio Grande e Pelotas. A 471, que faz a ligação entre Rio Grande e Santa Vitória do Palmar. E a BR-661. Mas onde é que é essa BR-661? Que faz a ligação ali entre o trevo da Termasa até os Moles da Barra. Então, aquela estradinha ali que passa na frente da Estação Naval, na frente dos Fuzileiros, é uma outra BR, não é a mesma 392. Tá? Quais são as estradas municipais que nós temos em Rio Grande? Nós temos aquela estrada que liga ali o Tecom, né, até o Cassino, né? Então, todas aquelas rodovias ali que giram no entorno do porto organizado são estradas municipais, tá? E aquelas outras nossas estradas internas que fazem a ligação das ilhas, né? Que faz, por exemplo, vocês conhecem o Corredor dos Pinheiros ali, não? O Corredor dos Pinheiros que passa do lado ali do presídio. Ele passa o presídio antes de chegar à Quinta. Aquele corredor ali era a antiga estrada municipal Rio Grande Santa Vitória do Palmar. Então, aquela estrada ali, ela vai até Santa Vitória do Palmar. E agora vamos falar de competências, por exemplo, nesse termos de serviço, de fornecimento de serviço. De quem é a competência, por exemplo, então, se um carro estraga ou um veículo se acidenta na 392, quem é que presta o socorro? Quem é que presta o socorro? A concessionária da rodovia, tá, gente? Então, a gente tem que diferenciar quem é que presta o socorro de quem é a competência, por exemplo, do poder de polícia da estrada. Poder de polícia em estrada federal, Polícia Rodoviária Federal. Poder de polícia em estrada estadual e municipal é da Brigada Militar. Tá? Quem é que presta o socorro, por exemplo, naquele trecho da BR entre Taubaté-Graz e os Moles? É a Ecosul? Ali é PRF.
Tá, não, mas, por exemplo, o carro teve pane mecânica. É a Ecosul que vai ali? Socorreu o cara na frente dos fuzileiros, por exemplo? Não. Ali é a Marinha? Não. Será? Não. Quem presta, por exemplo, o atendimento de... Teve um acidente, a questão do poder de polícia é a Polícia Rodoviária Federal. Beleza. Tá. Mas, por exemplo, o cara teve uma pane mecânica na estrada ali do Tecom, por exemplo. Tá? Quem presta o serviço de pane mecânica ali não é a concessionária da Ecosul, tá? Porque aquele trecho não está sob concessão dele. Então, ali, quem deveria prestar socorro mecânico deveria ser o Estado, mas o Estado não faz isso. O Estado não considera aquele Estado. Então, ali é um trechinho que nós, entes privados, é que acabamos tendo que arcar com esses ônus, tá? Porque esses valores todos que a gente paga, né, de IPVA e de impostos que inclui incide nos combustíveis, a chamada CID, né, ela é para custear manutenção e serviços em rodovias. Tá? Então a gente paga por um serviço e não recebe. Tá bom? Vamos trocar lá. Então, programa de reabilitação e manutenção, ou seja, como é que eu vou manter aquela pista de rodagem em perfeito estado? Então, perdão, gente. Então, se é uma rodovia federal, né, quem arca com ônus é o DENIT, né, que é o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte. Se é uma rodovia estadual, é o DAER, Departamento Autárquico de Estradas de Rodagem. Se é uma estrada municipal, né, agora, antes nós tínhamos uma secretaria em Rio Grande, que era a Secretaria Municipal de Obras e Viação, e aí nós tínhamos uma outra secretaria, que é a Secretaria Municipal de Serviços Urbanos. Tá? Essas duas secretarias foram fundidas na Secretaria de Zeladoria do município. Então, hoje, quem faz esse trabalho em estradas municipais, e aí em rodovias municipais, em passeios do município, é a Secretaria de Zeladoria do município. Tá? Então, ali o levantamento da demanda não é tão simples. Estão imaginando que seria apenas, por exemplo, contar número de viagens que são realizadas em uma localidade. A gente tem que contar número de viagem, tamanho dos veículos, identificar se está passando veículo de passeio, se veículo de passeio leve, se é caminhonete, se é ônibus, se é caminhão trucado, se é caminhão bitrem, tá? Então, tudo isso tem que ser contado para a gente estimar a questão do dimensionamento da rodovia. Então, o levantamento de rodovia, a gente passa, então, por esses aspectos. Então, planejamento do número de faixas, planejamento do nível de qualidade do serviço da rodovia, programa de reabilitação e dimensionamento da infraestrutura do pavimento. Então, métodos para levantamento da demanda por transporte rodoviário. Então, demanda por viagem. Então, ele tem por objetivo orientar o planejamento dos transportes no país e é feito através de entrevistas de campo a respeito da origem da viagem e qual é o destino. Com isso, a gente consegue ter à disposição o que a gente chama de matriz OD, ou seja, origem-destino. Vocês não vão se lembrar disso, que aí realmente é bastante antigo isso, tá? Quando se fez o estudo, tá, para a duplicação da RS 734 ali, tinha um pessoal da FURG que fazia esse levantamento conjuntamente com o do DAER, tá? Então, eles botaram um sensor na estrada, então ele media justamente os veículos que passavam num sentido, passavam no outro sentido, e faziam amostragens, né, por seguir o número de veículos, para qual destino, de onde vinham, qual era a população. Então tu faz o levantamento numérico dos veículos e se faz o levantamento amostral das pessoas que estão circulando na rodovia para determinar a necessidade de uma duplicação ou de um alargamento da faixa. Tá? Contagem de veículos, então, é o levantamento que é feito através da contagem, utilizando uma infraestrutura existente, através de equipamento específico ou contagem manual.
Vocês já pensaram em a gente contar manualmente os veículos que passam numa rodovia? Não. Já pensaram a trabalheira que dá isso? Nunca fizeram isso. Nem brincaram com o pai de vocês fazendo isso. Eu já brinquei com meus filhos disso. Claro que a gente faz uma competição, né? A gente conta, quem é que vai contar mais carro prata? Quem é que vai contar mais carro vermelho? A gente faz. Essas coisas é bom de fazer em viagem, quando a gente faz viagem longa, né? Para distrair as crianças no carro. Então é exatamente isso. Fala, Christian. Eu faço isso e fico dizendo, ó, lá vem um Corolla, lá vem um tal coisa, lá vem tal coisa. Tu vê, a gente faz uma coisa de brincadeira instintiva, mas que, se a gente parar para pensar e botar na ponta do lápis, é um levantamento técnico. Tu tá levantando o tipo de veículo, né? Uma vez a gente fez até sacanagem, assim, né? A gente fazia competição por carro, né? Cada um pegava o que, determinada cor, mas se era caminhão, valia 2 pontos. Então, passar tempo legal, mas instintivamente é esse tipo de contagem que se faz, tá? Vamos lá. Então, ali, então, pesquisas de OD são geralmente aplicadas para o caso em que não há infraestrutura, ou seja, eu estou projetando uma rodovia nova, tá? Então, ali, em caso em que não se tem infraestrutura existente para o trecho em que se pretende construir a infraestrutura, ou seja, não é possível fazer o levantamento volumétrico dos veículos que passam por uma rodovia. Então, esse estudo de origem e demanda é quando eu fazer uma rodovia totalmente nova. No caso contrário, eu faço uma contagem de veículos mesmo. Tá? Estabelecido, então, a área para levantamento dos dados. Como é que a gente faz esse estabelecimento? Então, há 2 aspectos para a gente fazer essa coleta de dados. Tá? Então, definição das áreas analisadas, né? E a definição do local onde serão levantados os dados. Então, a gente faz o levantamento, claro que hoje, com o nosso advento, né, do satélite, que a gente consegue posicionar uma melhor local para a gente fazer esse levantamento. Gente, vou pedir 2 minutinhos para eu tomar uma água e já retorno, tá? Porque minha garganta tá aí no saco. Só um pouquinho.
Perdão, tive que pegar uma água ali, porque velho começa a falar muito e a voz começa a ir pro saco. Vamos lá. Então, vamos lá. Estabelecemos o nosso controle na nossa área para tomar as nossas medições. Então, ali, definição, então, da área de estudo que deve ser realizada de maneira criteriosa, e cada região tem um componente diferente da necessidade de se realizar alguns questionamentos. E o primeiro deles é: qual é o objetivo do projeto? Por exemplo, melhoria da estrutura ou da infraestrutura entre, por exemplo, Rio Grande e Pelotas. Então, quero fazer, por exemplo, levantamento do trecho. Se eu quiser, por exemplo, implantar uma terceira pista nessa nossa estrada duplicada, tá? Ou, por exemplo, eu quero fazer uma ampliação do tráfego ali da nossa RS 734. Primeiramente, vou levantar um projeto. Uma coisa que é visível para a gente é a falta de quê? De obras especiais de engenharia, né? Qual é a obra especial de engenharia que é visível para nós, engenheiros civis, que eu vou chamar já vocês de engenheiros civis, que falta menos de 6 meses para vocês colarem em grau? Qual é a obra de engenharia que é visivelmente, de arte de engenharia, que é visivelmente faz falta na RS 734? Ninguém se aventura? O pórtico? Não, gente. A duplicação daquele viaduto que tem em cima da estrada férrea ali perto do Partage, não é? Aquele viaduto ali é um viaduto que está com pista simples ainda, né? Então, como a gente sofre no verão, né? Outro trecho também que tem necessidade, e que eu não sei o porquê que até hoje não fizeram, é aquela falta de uma rótula na frente do Centro Português, ali no Country Club. Eles fizeram um estreitamento de pista ali para o pessoal ter um acesso direto ao Country Club, né? Que não tem razão, né? Tu vem num trecho duplicado e tu faz o estreitamento para o pessoal fazer uma conversão à esquerda, sendo que daqui a mais 1 quilômetro à frente tem um retorno. Então, esses tipos de coisas que são decisões políticas que interferem num traçado, num projeto de engenharia. Tá? Dois, ao longo do trecho a ser melhorado, existem pontos intermediários que podem afetar significativamente o tráfego local. O que serão pontos intermediários? Eu dei 2 para vocês ali, ó, nessa estrada do Rio Grande para Cassino. Essa estreitamento de pista sem razão e esta passagem de nível. Passagem de nível, né, gente, tem que ter viaduto. Né? O ideal é justamente ter um viaduto como tem naquele ali do Senandes, tá? Terceira questão. Qual é a situação atual das rodovias próximas? Há alguma que disponibilize a opção de locomoção da população? Vou dar um exemplo para vocês. Vamos voltar de novo no exemplo da RS 734. Qual seria, por exemplo, uma alternativa para nós frente à construção deste viaduto que tem ali no Senandes? É uma obra que já teria sido pronta, mas, no entanto, não foi feito, não se tinha verba para se fazer a ponte, e agora, para se fazer a ponte, tem que fazer um estudo de impacto ambiental bem rigoroso, porque passa em cima de uma reserva da natureza. Você sabe identificar? O que nós temos ali próximo a esse viaduto ali do Senandes, que passa pela linha férrea? Nós não temos na estação da Corsã? Temos, né? Na frente da estação Corsã tem um retorno, né? Nesse retorno não tem levemente um trecho asfaltado à direita de quem vem na direção Cassino Cidade?
vocês sabem que ali, aquele trecho, se tivesse feito uma ponte, que quando se fez lá na década de 70, aquela adutora da Corsã, essa ponte seria feita, só que faltou verba na época que não se fez, que passa em cima de quê? De um trecho de arroio que liga o estuário da Lagoa Mangueira com a Lagoa Verde. Você já ouviu falar da Lagoa Verde, não? Eu vou... Olha, não lembro de ter ouvido falar. Tá, então só um pouquinho. Vou botar uma tela aqui do Google Maps. Vou mostrar para vocês. Como tem coisas assim no... Eu tô falando isso para vocês, por quê? Porque na época, quando eu podia, quando eu não tinha sofrido meu acidente ainda, eu andava muito a cavalo, tá, gente? Então, esses trechos todos eu fazia muito a cavalo. Então, para vocês terem ideia, eu tinha, até dei depois o mapa para um amigo meu, eu tinha o mapa das estradas do município, todas as vicinais. Então, olha aqui, ó, tá? Aqui está o nosso município, né? Beleza. Ó. Aqui está o aeroporto, né? Aqui está a estrada Rio Grande de Cassino, aqui está o trevo, ok? Todos estão vendo? Quer que eu amplie um pouquinho mais? Ó, aqui está o trevo. Então, aqui começa o trecho duplicado, né? Beleza. Aqui é o trecho que vai dar Barra lá, ó. Ó. Aqui, ó, o Parque São Pedro. Aqui, ó, a Ponte Preta, né? Que a gente chama de Ponte Preta, que é aquela ponte que tem, onde tem aquela estação dos bombeiros aqui, ó. E a ponte que vai para o Distrito Industrial, para baixo aqui. Tá. Ó, aqui tá o Partage. E aqui, ó, tá o, ó. Aqui fica mais nítido. Aqui tá a linha de trem e aqui tá o viaduto. Aqui tá a estação de tratamento da Corsã, ok? Muito bem. Olha a rótula aqui, ó. Estão vendo a rótula aqui, ó? Da Corsã? Essa aqui é a via 7, ó, que eu estava falando para vocês. Ó. Até aqui ela é asfaltada. Aí aqui ela tem um trecho de terra, olha aqui, ó. Esse trecho aqui é que falta ter a ponte, ó. E essa via 7 aqui, ó, vai ligar com quem, gente? Olha aqui, ó. Vou diminuir o zoom. Ó. Via 7, vem asfalto, asfalto. Olha aqui, ó. Essa aqui. Olha aqui, ó. Essa aqui é via 1, ó. Aqui, ó. A estrada do Corredor do Bolacha. Aqui tá Martini Mitch, ó. Ó, via 7. A via 1, que agora tem nome, né? Antes a gente chamava de via 1. Agora é Rua Professor Guilhermo Dawson. A via 9, ó, que agora não é esse nome, mano. Não sei porque aqui, ó. Henrique Dawson é outro. Tá errado esse nome. E aqui, ó, a estrada Ernesto Levaroto, essa que vai pro cassino. Então, essa alternativa, por exemplo, lá, se eu não quisesse ter um ônus grande de duplicação nessa obra de engenharia aqui, tá, que seria a construção deste trevo aqui, uma alternativa barata para a gente desafogar o tráfego, né, de veículos, principalmente durante o verão, né, era fazer essa pequena ponte aqui, ó. Piada, né? Piada isso aqui. Você já tinha visto o mapa de grandes desse aspecto? Não. E aqui está a Lagoa Verde, ó. A Lagoa Verde, aqui está o Arroio Bolacha, ó, que deságua na Lagoa Verde. Aqui, ó. Aqui está o Arroio Bolacha, ó. Deixa eu pegar certinho para vocês ficarem. Ó. O assentamento Zeca Macedo aqui, ó. E aqui está a pontezinha do Arroio Bolacha aqui, ó. Quer ver um bem bonitinho aqui para vocês verem. Arthur Cruz, aqui.
Ó, floricultura do bolacha. E esse arroiozinho deságua, vem aqui, ó. Aqui, ele aqui, ó. Olha o curso de água aqui, ó. Curso de água aqui, ó. Curso de água aqui, ó. E deságua na Lagoa Verde. Isso aqui é uma área muito bonita, tá? E isso aqui é uma reserva ambiental municipal, tá, gente? Tanto é que se vocês olharem ali, logo, pouco depois vocês passam pela Ponte do Bolacha, à direita, o antigo governo municipal fez um parque municipal da Lagoa Verde. Então tem uma infraestrutura ali para a gente ficar, se precisar chegar no Arroio Bolacha, é bem bonito ali, gente, é bem bonito. Claro que isso tudo ficou muito pouco divulgado, porque foi inaugurado bem em época de pandemia, então muito pouco teve divulgação disso, tá, gente? Vamos seguir lá. Quarta pergunta. Qual é a característica do tráfego local? E quanto aos veículos? Passeio, carga, ônibus. Então, a característica, por exemplo, dessa estrada do Rio Grande Cassino é uma rodovia que tem muito mais preponderante veículos de passeio, ônibus, até temos veículos de carga, mas veículos de carga de pequeno porte. Tá? E quinto, como é a economia local? Qual é o tipo de economia? É indústria, é setor de serviço, é comércio. Tá? Então, todo esse tipo, né, de questões devem ser levantadas no nosso estudo de demanda. Então, elementos então, que vão nortear e orientar o nosso projeto da rodovia. Então, o que a gente vai chamar de volume diário médio. Então, a gente vai ter um volume, né, que a gente vai fazer esse levantamento ao longo de 30 dias, vai dividir pelos 30 dias para ter qual é o volume médio na nossa rodovia. Quais são os veículos de projeto, ou seja, o veículo de projeto? Então, qual é o veículo crítico que utilizará aquela rodovia? Então, isso é o que vai dimensionar como é que vai se dar a minha superlargura da pista, como rampas de máximos e de raios mínimos. Então, conforme as características preponderantes dos veículos que trafegam nessa estrutura, vai me dar subsídios para eu determinar como é que vai ser a minha superlargura de pista e as minhas rampas de acesso de máximos e mínimos. Como é que a gente vai transformar o valor da demanda em número de solicitações de eixo, por exemplo, número de eixos padrões que trafegam lá, e dado utilizando o dimensionamento para o pavimento. Então, conforme essa demanda, eu vou determinar o número de eixos padrão que passa naquela rodovia. Para com esse número de eixo padrão, eu determinar o dimensionamento da resistência do meu pavimento. Você sabe como é que uma balança rodoviária faz o peso num caminhão, não? Nós temos duas maneiras de fazer esse peso, tá? Ou uma forma estática ou de uma forma dinâmica, tá? Como é que seria a forma estática? Forma estática é aquela balancinha análoga que a gente vê, por exemplo, nos terminais rodoviários. O caminhão chegou, parou, pesou, foi embora. Dinâmica, né? Até em função da gente ter uma cinética do tráfego na estrada mais adequada, são esses tipos de balança que nós temos, por exemplo, naquele trecho do Capão seco ali. Então, o caminhão vem numa velocidade constante, geralmente é de 10 km por hora, tá? Então, ele consegue medir com o peso desse caminhão. Então, conforme o peso do caminhão,
ele divide pela quantidade de eixos que o caminhão tem, e aí ele vê se o caminhão está com excesso de carga ou não. Tá? Quando tu tem um projeto de um caminhão, o caminhão ele já vem com um limite de carga que ele pode transportar por eixo. Tá? Você já viram algum caminhão parado em estrada por ter excesso de peso? Não? Sim, sim. Sim, né? Porque ele pode estar, inclusive, ele pode até estar, assim, com o total da carga dentro do permitido, mas ele pode estar com a estivagem da carga dentro dele mal feita. E aí, essa estivagem mal feita ocasiona um excesso de peso por eixo. Tá? E este excesso de peso por eixo danifica o pavimento. Porque justamente quando a gente faz o projeto da rodovia, que a gente determinou o peso, na verdade, a quantidade média de eixos, a gente estipula na normatização daquela rodovia qual é o peso máximo por eixo. Então, se o caminhão pode estar até com o peso total abaixo do permitido da rodovia, mas se ele está com a carga mal distribuída, vai dar um excesso de peso, ele vai ser parado e vai ser multado. E se ele está com excesso de peso global, ele vai ser parado, vai ser multado e tem que chamar um outro caminhão para poder fazer a transferência da carga. Tá? Por isso é de suma importância ter sempre essas balanças rodoviárias em operação, porque a gente faz com que os custos das estradas ao longo do tempo sejam diminuídos, porque me dá errei o termo, me dá um maior prazo para que eu possa fazer um determinado reparo, ou seja, me aumenta a vida útil da rodovia. Vocês conseguiram compreender isso, gente? Sim, sim. Então tá. Então vamos lá. A classe da rodovia. Então, quando eu estabeleço o número, por exemplo, o número de faixas, a gente vai estabelecer se ela é uma estrada, se ela é uma rodovia ou se ela é, por exemplo, uma freeway. Tá? Então, vamos lá. Então, é importante destacar que ao executarmos levantamentos, né, devem ser realizados em intervalo de tempo. Então, dia, semana ou mês. Ou seja, períodos que costumam mudar o comportamento de tráfego, como férias e chuvas. Então, a gente sabe que a gente vai ter épocas do ano em que eu vou ter uma coleta de dados diferentes. Tá? Então, eu vou ter um comportamento da estrada, por exemplo, para nós aqui no inverno, também quando tem demanda de chuva, e um outro comportamento completamente diferente, por exemplo, na época do veraneio. Na época do veraneio, a nossa estrada aqui do Cassino fica insuportavelmente cheia, né? É uma rodovia que, quando ela foi duplicada, ela era para ter sido triplicada em vez de duplicada, né? Tá. Além do fato de ela não ter acostamento, né? Então, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, é um dos órgãos públicos que trabalham com levantamentos de demanda por transportes. E este levantamento é feito a nível nacional. Então, vários relatos foram publicados por meio desse instituto ao longo dos últimos anos. E, principalmente, eles orientam o planejamento da infraestrutura de transporte no nosso país. O método utilizado na pesquisa é de demanda por viagem e de entrevistas de campo, ou seja, aquela de origem e destino, em trechos que ainda não existem em rodovias. Então, há uma equipe externa que aplica os questionários que dizem respeito às viagens, sendo separados por pares de origem e destino. Portanto, temos como produto de origem e destino a viagem, e com isso temos à disposição da matriz origem e destino no site do IPEA, tá, gente? Então, perceba que no caso do levantamento do IPEA, que tem abrangência nacional, foram emitidos pares de diversas origens e destino ao longo de todo o país. Esse levantamento, do tipo OD, podem ocorrer em casos de mais de locais ou regionais. Em alguns casos, deixam de ser opção devido ao alto custo
que seria para ser implantados, pois exige-se uma equipe treinada em campo aplicando questionários. Além disso, é importante ter uma amostra representativa, necessitando de uma quantidade mínima de pessoas que respondam, exigindo um tempo maior para o levantamento dessas informações, para ser o quê? Para a gente ter validação estatística dos dados, né? Não adianta, por exemplo, eu fazer uma pesquisa de levantamento estatístico de demanda na cidade do Rio Grande do Cassino e eu entrevistar apenas 10 pessoas. Nós temos um universo, em termos estatísticos, muito maior. Então, qualquer pesquisa hoje, assim, para tu fazer em Rio Grande, que leve em conta dados estatísticos confiáveis, eu teria que pelo menos fazer um questionário com 10% da população local. Quanto é que tem a nossa população em Rio Grande? Estimada? Tem uns 210 por aí. 200 mil pessoas. Então, desse universo, se a gente considerar veículos, então nós temos, vamos pegar pelo número dos últimos emplacamentos, né? Nós temos em Rio Grande cerca de 32 mil veículos emplacados. Então, se eu fosse pegar o universo representativo do trecho de movimentação de veículos na cidade do Rio Grande do Cassino, eu deveria entrevistar no mínimo quantos veículos, gente? 3.200 veículos. É pesquisa de campo, né? Então, pesquisas de OD são geralmente aplicados para casos em que não há uma infraestrutura existente em um dado trecho, em que se pretende construir, ou seja, não é possível realizar um levantamento volumétrico dos veículos que passam em uma dada rodovia porque ela não existe. Outra maneira da gente realizar, então, é por meio da demanda, por meio da contagem de veículos, que a gente viu anteriormente, onde a estrutura já é existente e nós fazemos levantamento por contagem de veículos. Tá? Então, até o momento, falamos do levantamento de demanda que geram dados atuais de utilização de transportes. E nesse processo também é preciso projetar uma demanda para um período futuro. Então, a gente tem que fazer uma estimativa de pelo menos 10 a 20 anos do investimento. Por que a gente adianta nós fazermos um investimento de uma demanda, né, com a realidade atual? Tá, e como é que a gente pode fazer uma previsão de uma infraestrutura para 10, 20 anos? Essa previsão de levantamento, tá, gente? A gente tem que fazer com base no PIB. Tá? Vocês sabem o que é o PIB? O PIB é o Produto Interno Bruto, tá? Então, o que ele dizer? O Produto Interno Bruto é tudo que a economia brasileira gera de valor, tá? Então, por exemplo, cara, que a gente teve um decréscimo no PIB no último ano em função da pandemia, tá? Então, o PIB expressa o crescimento econômico do país, tá? O Brasil, nos últimos anos, tirando a pandemia, ele vinha com um crescimento médio de 2% ao ano, tá? Então, se eu quero ter um projeto legal, bem estruturado, eu faço um levantamento de qual foi o crescimento que nós tivemos do país nos últimos 10, 20 anos. Eu pego essa média e projeto essa média para o futuro. Tá? Então, eu estou fazendo já uma previsão que aquela minha estrutura vai suportar o crescimento do país e a demanda do tráfego que este crescimento do país gera. Então, obras de infraestrutura são obras caras, sendo necessário, então, que a gente vislumbre um período maior para que a capacidade da infraestrutura não chegue ao seu limite em um prazo de tempo muito curto. Foi o que aconteceu na estrada do Cassino. Fizeram uma duplicação meia boca, que quando ela ficou pronta, ela já estava saturada. Agora, sabe-se quanto tempo nós vamos ter dotação orçamentária para aumentar a dimensão dessa rodovia para aguentar o fluxo que ela tem. A nossa rodovia do Grande Cassino já está saturada. Tá? Então, exemplificando, podemos citar, então, exemplos com base nos artigos de Coelho e Goldner,
os seguintes dados a serem obtidos pela pesquisa de oferta e demanda para dimensionamento de projetos de rodovias, tipo de veículos, passeio, carga, automóvel, ônibus, motocicletas, sucessivamente. O número de pessoas que estão no veículo, a origem e o destino das viagens, rota das viagens, propósito das viagens, trabalho e lazer, frequência da viagem, localização de estacionamento, paradas intermediárias, sexo, idade, motorista e passageiro. Vocês terão conta que quando vocês vão no hotel, vocês preenchem aquelas fichinhas lá. Ah, da onde eu vim? Aonde eu vou? Qual é a sua intenção na viagem? Foi a passeio ou foi a trabalho? Esses dados que são coletados pelos hotéis também servem de suporte para o IPEA. Tá? Eles te perguntam também se tu veio de veículo, tu veio de avião ou veio de ônibus. Então, toda esta massa de informações, elas são coletadas com base a formular uma base estatística da nossa infraestrutura de transportes e também de hospedagem. Tá? Então, outro aspecto importante nesse levantamento de dados é a escolha ou a definição das rotas a serem analisadas e onde serão levantados os dados. Então, tá aí qual é o trecho que eu vou escolher. Se na rodovia eu vou ter um trecho A, se eu vou um trecho B, um trecho C. Né? Então, a gente valida os nossos pontos de forma criteriosa para escolher o melhor traçado. Tá? Então, aquelas mesmas perguntas que a gente fez nas normas anteriores, né? Qual o objetivo do projeto? Ao longo do trecho a ser melhorado, existem pontos intermediários que vão afetar o local. Qual é a situação atual das rodovias? Qual é a característica do tráfego local? Tá? Então, verificadas essas propostas, também um critério para a gente estabelecer as zonas de tráfego por regiões, por exemplo, que atraem viagem, ou seja, polos geradores de viagem. Então, se a gente, por exemplo, pegar assim, olha, vou dar um exemplo, polo gerador de viagem, Gramado e Canela. É um polo gerador de viagem o quê, gente? Turística, né? Então tá. Então, sabe, se as pessoas têm uma tendência, né, a fazer viagens turísticas, vão ter uma maior tendência para ir para esses locais. Por exemplo, vou pegar um outro polo de destino, Caxias. Caxias é um polo de viagem mais de negócios, mais a trabalho, mais indústrias. Então, eu vou ter uma característica viária diferente. Então, a característica de viagem de Caxias, eu vou ter aqui grande quantidade de caminhões de container, caminhões bitrens, diferente da viagem que eu vou ter, por exemplo, lá para Gramado. Vai ser ou ônibus ou carro. Vou ter caminhões, mas vou ter uma outra característica de caminhão. Então, conforme a característica do meu polo gerador de viagem, também afeta o tipo de malha rodoviária que eu vou traçar. Então, perceba como o conhecimento da demanda é fundamental para o desenvolvimento do projeto, a fim de se evitar gastos e investimentos necessários com a obra. Então, o levantamento é uma parte do projeto tão essencial quanto dimensionar o pavimento. Dê importância ao planejamento, pois pode ser motivo de uma obra bem-sucedida. Então, sempre que a gente planeja, né, a gente consegue fazer as coisas de uma forma um pouco mais bem mais com possibilidade de êxito. Então, volume médio diário, veículo de projeto, transformação de valor de demanda, classe da rodovia. Tá? Volume do projeto, o tipo de veículo médio, por eixo. E agora, para a gente encerrar, sem medo de errar, é um desafio daqueles que a gente sempre coloca agora numa questão, tipo de situação-problema. Imaginem que a empresa Rota das Bandeiras, concessionária de algumas rodovias, nos contratou para a gente fazer um levantamento de dados. E este será usado na análise de demanda de tráfego da rodovia SP-332. Rodovia Estadual Geral, Milton Neves. Sua análise será focada no trecho 332.
localizado na região próxima à cidade de Paulínia, no estado de São Paulo. A concessionária precisa dessas informações para fazer o acompanhamento da demanda e para controlar a manutenção das vias, ou seja, conforme o aumento da demanda, eu tenho que fazer um aumento na minha carga da manutenção preventiva e corretiva da estrada. Quais são os passos principais de avaliação da demanda do projeto? Quais são os indicadores, né? Indicadores ou parâmetros precisam ser reconhecidos para realizar esta análise? Quais as formas e os métodos que podemos utilizar para esse levantamento? Então, tudo isso a gente remonta à nossa aula, tá? Todos os passos dessas perguntas estão na nossa aula. Neste levantamento, você deve explicar a abrangência do projeto, ou seja, a área de estudo, o trecho que está sendo analisado, as informações básicas que devem ser levantadas pela equipe de campo, ou seja, qual é a informação econômica da minha região, qual é o tipo de gerador de viagem que é daquela região, tá? Como deve ser executada a contagem do veículo, ou seja, como é o método que eu vou determinar o meu veículo de demanda médio, quais são as características do tráfego local. Após levantar essas informações de demanda, a demanda da rodovia será conhecida e você poderá passar os dados com as recomendações para a concessionária. No site do DR, que é o Departamento de Estado de Rodagem de São Paulo, você pode pesquisar o VDM de vários trechos de rodovia, como mostrado no quadro abaixo aí, ó. Tá? No DAER também tem no nosso, tá? Então perceba que a região que atende o município de Paulínia tem uma demanda de veículos comerciais muito elevada, assim, caminhões e ônibus, muito maior do que de outros trechos, pois é importante ela de região do polo industrial de São Paulo. Temos a influência direta do setor produtivo local em nossa demanda por produtos, incluindo operações realizadas pela Petrobras, porque lá tem justamente a refinaria de Paulínia, que é a maior refinaria do estado de São Paulo. Tá? Então, o aumento de tráfego em 2016 para 2017 é sendo visível neste trecho da rodovia. Houve uma demanda aumentada de transporte na cidade de Paulínia nos últimos anos. Então, no site de 2018 da AE também foi possível identificar características da estrutura de rodovia, ou seja, neste trecho estamos analisando a estrutura duplicada e o processo de verificação da necessidade de ampliação da estrutura já foi realizado. Inclusive, o trecho deve ter um certo nível de congestionamento comparado com outros trechos que também têm estrutura duplicada. Mesmo 5 pontos de contagem sendo duplicados, temos apenas a região de Paulínia. Então, mesmo duplicado, devido a esse movimento que nós temos na região de Paulínia, em função da refinaria, o trecho da rodovia já está se mostrando que está em ponto de saturação. Tá? Então, você poderá pesquisar no concessionário se ela utiliza gravações de vídeos para a contagem dos veículos através do seu sistema de monitoramento de câmeras de rodovia. Então, hoje nós temos softwares, né, de inteligência artificial que as próprias câmeras fazem a contagem dos pixels dos veículos, elas conseguem identificar o tamanho dos veículos, então é muito mais ágil essa contagem. Tá? Então, após fazer e efetuar essas análises por demanda, você já consegue compreender a importância do levantamento de dados e é capaz de aplicar esses dados no projeto de rodovias. Então, avaliação da demanda, tá? Só uma definição de situação problema. Tá? Aqui, como é que a gente vai fazer a demanda crescente. Ali o sitezinho do DMIT para vocês acessarem. Tá? Mostra os trechos de variação volumétrica, tá? Conforme o levantamento dos dias da semana. Ó. Tá? O levantamento de veículo diário médio, tá? No ano de 2017. E o levantamento gráfico. Tá? Pessoal, minha voz está indo para o saco, tá? Eu vou pedir desculpa a você, vou ter que encerrar um pouquinho mais cedo, tá bom, gente? Quase não estou conseguindo falar mais. Tá? Peço perdão.
Prometo que eu vou cuidar da minha voz para semana que vem a gente não ter essa pequena falha aí, tá bom? Consegui Tranquilo. entender? Então, deu para ter uma ideia inicial, não? Sim, sim. Deem uma lidinha no livro que eu botei lá no grupo da turma, tá, gente? E aí, semana que vem a gente se encontra de novo, tá bom? Fabrício, Uma coisinha. Tá? Quem é que ficou com estágio pendente? Que vai fazer estágio? Eu sei que o Richard tinha estágio. Richard não. O Jardim tinha, né? Estágio pendente. Eu não sei se ele vai fazer na empresa ou se vai fazer no plano de estágio. o Lucas, que eu soubesse, ele queria fazer na empresa. Não, porque eu vou ter uma alternativa, tá? Também, além disso, eu vou ter um estágio que eu vou acertar de semana que vem, junto ao Esporte Clube Rio Grande lá. Então eu vou ter estágio para mecânica, para civil e para elétrica lá, tá? Então tem uns levantamentos de demanda diária para fazer com eles. Depois a minha reunião com eles na terça-feira de manhã, depois eu dou mais detalhes aí. Tá? Fabrício, tu quer marcar um horário comigo para me explicar certinho aquela situação? Deixa eu ver aqui, vou pegar a minha agenda aqui só um pouquinho. Olha aqui como é que eu tô, como é que eu tô na segunda-feira, ali. Uhum. Se tu puderes, frete de manhã é difícil, né? Para mim tem que ser depois das 6. Terça-feira, tá, Richard? Pode ser? Consegue 18h30 em vez das 18? Consigo. Repete teu e-mail, é Richard É rfpinho, Pinho. @yahoo.com.br. Opa, faltou com. Vou botar aqui 18h30. Tá, te mandei um invite. Tá. Tá, gente? Bom final de semana. Ô, Fabrício, Fala, Márcio. eu te mandei um e-mail hoje à tarde para a gente poder marcar um horário também. Depois das 19 eu não consigo te atender na terça, Márcio. Tem que ser antes. Ou na segunda de manhã. Ou na terça de manhã eu não consigo, que eu vou ter reunião. Segunda pela manhã tu consegue? Só um pouquinho. Vou botar aqui às 9 horas. Repete o e-mail, Márcio, por favor. MS Brandão, MS Brandão. MG, Isso, né? isso, MG, @hotmail.com. Tá, 9 horas. Tá, te mandei o invite. Ok, Tá, meus queridos? Bom final de semana. Bom estudo. valeu, obrigado. Igual. Obrigado Valeu. igualmente. Realmente. Tchau, gente.